Você acha que o Michael Porter Jr., ele seria esse cara... Ele não vai ser o cara em 20 pontos do Golden State. Não vai. Não é o Michael Porter, você replicar o cara somente, é a versão dele no Brooklyn Nets. Você vai pegar o cara, botar a camisa do Golden State e ele ser o mesmo jogador. Não, cara. É um sistema diferente, a recomposição defensiva, movimentação fora da bola. E é um cara também que parece um Robocop, ele joga com uma proteção especial no tornozelo, porque ele tem o pé caído. É a mesma lesão que teve, depois de um erro médico, que teve o nosso queridíssimo Paulo Soares, que nos deixou recentemente. O Paulo Soares, por conta de um erro médico, ele teve a doença do pé caído. O Michael Porter, pelo problema que ele teve na coluna, as lesões, as cirurgias, que atrapalharam bastante, até a queda dele no draft, foi por conta desses problemas. Ele tem o mesmo problema de pé caído, e ele tem que jogar com uma proteção no tornozelo. Se a produção conseguir colocar essa foto do Michael Porter Jr., proteção no tornozelo, é algo assustador, cara. Mas que é algo que ele precisa disso para jogar, para manter o pé em uma posição de pisada. Então, assim, é um cara com problemas, com histórico de lesões, e mesmo que ele estivesse saudável, você não consegue replicar o cara de um time no outro. É um sistema diferente de jogo. Eu ia falar sobre isso. Eu acho que assim, o problema do Golden State é um problema bom, né? Mas talvez já tenha passado. Eu acho que é acreditar e querer replicar o mesmo sistema já tem algum tempo, né? Tudo bem, você ainda tem o Curry, então você precisa maximizar o que ele faz. Só que sempre que aparece um cara que está se destacando em bolas de 3 pontos, que pode se movimentar sem a bola, que pode jogar no catch and shoot, o Golden State... Tu já viu aquele mesmo do Lakers, né? Lakers, que tá o LeBron com o negócio lá, com tipo um binóculos, assim, sempre à procura de um jogador pro Lakers. Parece que é isso. O cara se destacou na bola de 3, joga sem a posse de bola e consegue fazer uma defesa aqui ou outra, opa, faz parte do Golden State. Acho que sim, ele encaixa no sistema. Não é o que eles querem, mas talvez seja o que eles precisem nesse momento. Porque a gente viu um Golden State com o Butler fazendo 30, o Curry acho que fez 31, e ainda assim o time perdeu pro Atlanta. Quase 20. Por quase 20. Então, assim... Não, o terceiro CG foi o Post. É um time que a gente não tem um terceiro jogador. Que é um cara que vai pra defender. Não tem um terceiro jogador. Será o momento de abrir mão do Draymond Green? Muito se fala. O Draymond Green freou em outros momentos um soft rebuild do Golden State. Muito se fala sobre isso. Sim. Acho sim que o Michael Porter Jr. encaixa no sistema, mas eu acho que não é a única coisa que o Steve Kerr deveria pensar para esse time, sabe? Eu acho que ele tá perdendo tempo tentando replicar o mesmo sistema desde 22. Eu acho que é até para não chegar de mão vazia perdendo um prospecto. Cara, isso atrapalhou, se você pensar. Né? Tudo bem, ele foi campeão em 22. Mas isso atrapalhou o draft, aquele draft que o Golden State foi, porque ele queria um big para jogar do pick and roll. Sim. E ajudar foram atrás do James Wiseman. Ajudar o Stephen Curry e tudo mais. E aí, eu acho que ele tá tentando replicar e trazer essas peças para esse sistema, que eu acho que ele tá, entre aspas, perdendo tempo, quando ele poderia já se adaptar a uma outra realidade. Porque a sensação que dá é que se o Curry pedir para aposentar na temporada que vem, vai ser minha last dance. Olha lá, a foto lá. Olha isso aí, cara. Vai ser minha last dance. O que o Steve Kerr vai fazer? O Steve Kerr vai passar fome. Isso é uma loucura, hein? Isso é uma loucura. Você imagina o cara todo dia pra treinar, todo dia pra jogar, o cara ter que jogar com uma armadura dessa pro pé ficar numa posição em que ele consiga pisar. É Robocop mesmo a parada, né? Não, mas é um negócio assustador, cara. E é um negócio que, quando eu ouvi a matéria... cara, é um negócio que, sabendo como o Paulo acabou nos deixando, porque isso aí, esse erro médico, isso aí, mentalmente, ele desgastou muito o Paulo Soares, cara. E assim, você vê como que a medicina ela tá avançada, mas e como a medicina esportiva ela ajuda muitos casos do dia a dia das pessoas que não fazem parte do meio esportivo, né? Como poderia... Se a gente tivesse esse conhecimento, se alguém tivesse visto, e tem indicado esse tratamento para o Paulo Soares, cara. Uhum. Certamente isso, óbvio que isso atrapalhou bastante o mental dele, das conversas que eu tive com o Paulo. Eu ainda guardo algumas mensagens aqui no WhatsApp, com muito carinho,
O Paulo foi o primeiro, um dos primeiros, ele e o Celso Miranda, a falar para mim, quando eu era estagiário lá em 95, na ESPN, falando: Buga, você tem que ir para telas, tua paixão pelo esporte, conhecimento que você tem de todos os esportes, futebol, de basquete, de esporte olímpico, você tem que ser comentarista, você tem que ser narrador, você tem que ir para tela. E era um negócio que atrapalhou muito o Paulo, essa história do pé caído, de ele não ter firmeza, de ele deixar de fazer as coisas mais simples, de deixar de sair de casa, de ter vergonha. E é um negócio que, óbvio que não é o ideal, mas pelo menos poderia ter ajudado ele, porque tinha uma solução ali que o Michael Porter, eu imagino que ele deve ter passado já poucas e boas também, porque ele falou assim, pô, será um cara com todo o potencial que ele teve no high school, ele foi treinado pelo Brandon Roy. Cara, ele era um monstro. Muito hypado. Projetado top 5, top 3 e não era o quinto. Não era o quinto. E não era. E até poderia ser o 1 do draft daquele ano. E aí você tem uma lesão de coluna, que é exatamente o problema que teve, hérnia de disco, as lesões da coluna no Paulo, que atrapalharam isso. E sabe uma coisa, cara, que a gente sempre fica pensando, e hoje até estava vendo o card do Jalen Johnson, né? Que eu acho que ele fez menos de 3 pontos por jogo na primeira temporada, Sim. Fez 5 na segunda temporada. A evolução dele é absurda. Absurda. E aí eu te pergunto, cara, em outra situação, num Big Five, o Big Six da NBA, o Jalen Johnson conseguiria ter espaço para jogar da forma que ele tá jogando? E aí você olha o Michael Porter Jr. jogando do jeito que ele tá jogando no Brooklyn, que até lembra um pouco aquele hypado que chegou no college. Será que, tudo bem, ele foi agraciado em cair num Denver, num time que ele foi campeão e jogou com um gênio. Será que ele, por falta de espaço, é até uma coisa que a gente estava falando sobre Tatum e Brown, será que isso nerfou um pouquinho ele? Claro que as lesões atrapalharam também, o cara jogou como Robocop na perna, mas no ombro recente, você lembra? Lembro. Com aquela proteção. Será que jogar nesse nível atrapalhou? E aí, por que eu tô levantando essa situação? Será que ele vai ser o jogador de 20 pontos se ele vai pro Golden State? Ou ele vai cair ali para 15, voltar para 13 pontos, porque ele vai ter um Butler ou um Stephen Curry? Será que ele vai ter a personalidade de ser ainda o cara que o Golden State está querendo que ele seja? Então, tudo isso conta. E a pressão de falar assim, você vai ter que ser aqui o que você era no Brooklyn Nets. Então, beleza. Então, deixa eu chutar as bolas. Ele vai ter essa opção lá? Então. É aí que tá, cara. E a mudança de postura, de cobrança. Porque fazer 20 pontos num time que se ganhar ou perder tá tudo certo. Certo. Ah, legal ganhar jogos. Ele fez um jogo contra o Denver maravilhoso, que era o jogo da vingança. Né? Ele arrebentou, mas e aí? No Golden State tem que ser vingança toda noite, cara. Toda noite. O patamar é outro, a cobrança é outra. E o cara vem pra ser o cara pra quem sabe dar um título a mais pro Curry, encerrar a carreira com mais uma conquista. Olha a responsabilidade do rapaz. Cara, a imagem é assustadora. E faço já o convite para vocês acompanharem aí o NBA League Pass e as transmissões dentro do Amazon Prime, para justamente você ficar de olho no Michael Porter, em movimentação, na pisada. Começa a olhar o jogo dele, a partida quando ele está em quadra, olhar somente para ele, para ver como que funciona também o deslocamento, a movimentação, pisada. Porque não deve ser fácil esse dia a dia, imaginando que o cara treina, tem um shoot-around de manhã. Então hoje tá explicado se o cara não vem pro shoot-around no dia do jogo, porque, cara, de novo, vai ter que botar isso aí, tal, colocar, vai lá, dá 3, 10, 15 arremessos, depois volta mais à tarde, 1 hora antes do jogo, volta pra quadra pra aquecer e coisa e tal. E fora o trabalho médico que continua, né? Até para não agravar a lesão, para não ter nenhum outro tipo de situação, não somente no tornozelo, mas também nas costas, né? Porque a gente sabe, as lesões nas costas, elas se acumulam, e de lesões acumuladas a gente tem um grande nome, Anthony Davis, que era um cara que podia estar na deadline facilmente, mas agora, com a possibilidade de ser... passar por uma cirurgia, 6 semanas fora... Qual vai ser o time corajoso a buscar um Anthony Davis numa deadline?